Olá, amigos e amigas, advogados e advogadas de Santa Maria. Eu tenho a honra, o prazer, a satisfação de receber aqui um carioca e um maranhense. O carioca é o amigo Luiz Marinho. Luiz Marinho. E o nosso amigo aqui, doutor advogado maranhense, é o Paulo Lopes. Doutor Luiz Marinho, o senhor pode relatar para nós aqui um pouco da sua experiência jurídica? Como foi essa paixão pelo direito? Como começou o desejo? Doutor, essa paixão começou em 1982. Lá se vão alguns anos. 82, quando eu ingressei na Justiça do Trabalho, no TRT da Primeira Região. Aí fui trabalhar na 19ª Junta de Conciliação e Julgamento, porque naquela época não existia vara do trabalho, era Junta de Conciliação e Julgamento, porque existia a figura dos classistas, né? E daí, da 19ª, eu fui para o tribunal, trabalhei na 5ª turma, trabalhei na 10ª turma, trabalhei na vice-presidência, trabalhei com outros desembargadores e fiquei lá na Primeira Região durante muitos e muitos anos e surgiu uma oportunidade de uma permuta, né, para o Distrito Federal, e eu abracei a oportunidade e vim parar no TST. E aqui eu fiquei por mais alguns anos e resolvi pendurar as chuteiras e aqui no DF fiquei. E como hoje é dia do idoso, eu não poderia ficar botafoguense dos anos 60, raiz. Foi de lá que veio esse negócio do glorioso? Dos anos 60? Dos anos 60. É porque tem uma história, porque a família do meu pai, a minha avó morou em Botafogo, morou perto de General Severiano, então esse carinho, essa paixão pelo Botafogo já vem de longa data e nós já estamos na 4ª geração de botafoguenses. E aí essa paixão vem com o direito, porque quando eu entrei para a Justiça do Trabalho, eu não tinha curso superior e notava, né, tinha alguma dificuldade por não ter o curso de direito, não conhecer mais a fundo. Aí resolvi estudar e formei e dei seguimento aí. E agora estou aqui, tendo a honra aqui de participar desse podcast. Que legal. Doutor Paulo Lopes, e como foi essa decisão para cursar Direito? Como foi essa... Bom, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. Bom, a minha vocação para o Direito, né? Não tenho ninguém na família que é voltado para essa área jurídica, né? E desde quando eu estudava ensino médio, né, eu tinha muita vontade de cursar Direito, né? Mas como era um curso muito caro, né, era um curso praticamente inacessível e longe daquilo que eu imaginava, eu acabei fazendo administração, né, de empresas. Gostei do curso, muito bom também, que também serviu de bagagem para eu, né, galgar o curso de Direito, né? Então era uma área que eu me apaixonava bastante, essa defesa do direito, a defesa da justiça, poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? E então o direito foi sempre uma paixão, né? E quando eu tive a oportunidade de cursar, eu não pensei 2 vezes, né? E fiz o curso de Direito, formei... Formou em qual faculdade? Formei no Projeção. Projeção. Lá do Pará, uma faculdade maravilhosa, muito boa, me deu uma boa bagagem, tive bons professores. E a participação do pai e da mãe nessas escolhas da faculdade, do curso? Exatamente, eu fui criado somente pela minha mãe e pela minha avó, né? Eu fui criado pelo meu pai e tanto a minha mãe como a minha avó sempre me incentivaram a ir atrás, né? Não especificamente da área do direito, né? Mas em busca dos meus sonhos, né? Em busca dos meus objetivos, mas a minha mãe, como a minha avó, sempre estiveram ali dando força, né? Dando incentivo para que eu conseguisse os meus objetivos. Doutor Luiz, eu
fico pensando, quem sente maior constrangimento diante da OAB? O antigo advogado que viu a OAB forte, pujante, ou o jovem advogado que sonhava de ter uma OAB forte e se encontra com a OAB atual como um elefante amarrado por um barbante? Olha, eu creio que o jovem advogado, né? Porque por conta dessas das mudanças, né? E o jovem advogado, por ele estar ingressando agora no mercado de trabalho, com aquela expectativa, com sonhos, com pensamento de realizações, e se depara com essa situação. Então, eu creio que para o jovem advogado a situação é mais complicada. Mais ele complicada, sente, né? mais do que o antigo advogado, porque tinha viveu um outro momento dentro da OAB, né? Certo. Eu percebo que aqui nos bastidores as pessoas encontram o senhor e já pensam que é um juiz, é um desembargador, é um delegado. E na advocacia o senhor transita muito bem, né? Como é que o senhor vê essa participação do senhor? Essa questão aí das pessoas acharem que eu sou um delegado, um juiz, porque acho que é por conta dos cabelos brancos, do que resta, né? Mas eu transito bem, consigo frequentar bem os ambientes, tenho uma certa facilidade. A sabedoria da vida, da experiência, né? A idade. Mas dizem que o carioca também já nasce esperto, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Há controvérsias, há controvérsias. Mas eu em particular, sempre encontrei bons ambientes, e quando o ambiente não era muito bom, eu me esforcei para tornar o ambiente agradável, né? Então, eu não tenho, assim, muitas dificuldades em relação a essa coisa de um atendimento, até porque eu já estive do outro lado, né? Eu costumo dizer para os colegas, eu já estive do outro lado do balcão, né? Na figura do servidor. Agora não, agora estou do lado de cá, e é uma outra visão, é uma outra chegada, como diz os mais jovens, é uma outra vibe, né? Então, não vejo nenhum problema, eu particularmente, em lidar com essas situações do dia a dia da advocacia, exatamente, né? Ô Paulo, e quando você se formou, qual foi a área de atuação que você escolheu, amigo? Bom, especificamente eu comecei a trabalhar com as causas trabalhistas, né? Como até hoje também continuo trabalhando com as causas trabalhistas, né? As causas também previdenciárias e as também na área civil, né? De um modo geral, consumidor, família, divórcio, né? Confesso para você que quando eu saí da faculdade a gente sai com aquele pensamento de que vai atuar na área que mais se identificou na faculdade. Vai ficar rico? Que eu pensava muito em advogar na área criminal, né? Na área penal, que inclusive foi a área que eu escolhi para o exame de ordem, né? Ó, falaram aqui que o Luiz Orlando Marinho já ficou rico. Então, sim, a área... Já está no caminho, ó. Já está no caminho. Exato. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu tinha essa pretensão de trabalhar na área criminal. Né? Criminal. Porque é uma área que é muito apaixonante de se estudar. Enfim, é uma área mais... eu confesso que é uma área mais apaixonante, né? Mas eu acabei me enveredando para essa área civil, para a área trabalhista e para essa área previdenciária. Você falou que a faculdade é bacana, você se recorda e tudo. Você acha que ela te preparou para o exercício da advocacia, o atendimento, a negociação, a apresentação? Não, e sempre falo para quem está estudando ainda, e até uma crítica que eu faço, né? As faculdades, as faculdades de um modo geral, eu acho que elas não preparam o bacharel em direito para atuar na área da advocacia, né? Eu falo na área da advocacia é o quê? Trabalhar com marketing digital, trabalhar com atendimento ao cliente, ter essa expertise. Não, eu acredito que as faculdades elas te formam para você ter aquele conhecimento jurídico, né? Que o
o advogado precisa, mas elas pecam muito na questão de preparar de fato o advogado para exercer a advocacia assim, na prática. Viu? Hoje, doutor Luiz Marinho, o senhor atua mais em qual área? Até por conta de ter passado quase 40 anos na Justiça do Trabalho, né? Então eu atuo na área trabalhista e na área previdenciária. São as áreas que o senhor mais se identifica, né? Exatamente. O senhor é um caso à parte porque já tinha experiência da atuação. Sim. Mas da parte da advocacia, da negociação, do atendimento, da administração do escritório, a faculdade lhe preparou para isso? Não, de forma alguma. A faculdade nos dá a parte teórica, né? Agora, essa parte da negociação, fazendo. Botando a mão na massa. Carioca, total. Botando a mão na massa, é o dia a dia. E porque só com os livros não chega lá, não. Mas dizem que essa técnica da negociação o carioca já tem também, né? É o que dizem, né? O carioca já sai. É o que dizem, a gente já nasce já negociando. Já tá na frente, já vai, né? Já nasce negociando e negociar todo dia, toda hora. Acho que realmente faz parte da nossa característica, né? Embora o senhor já fizesse parte do Poder Judiciário como servidor, mas algumas pessoas às vezes têm dúvidas sobre a faculdade já depois de uma certa idade, e eu percebo que o direito é diferente, porque a pessoa já chega maduro, já chega experiente. Qual é a visão do senhor sobre isso? Concordo plenamente. Porque, como o doutor acabou de falar, para nós que estamos no ramo do direito, a idade é um ponto favorável, porque as pessoas olham assim, poxa, é experiente, cabelo branco, já tem uma bagagem de vida, já vivenciou muita coisa. Então, realmente, eu nunca me senti desprestigiado, nunca me senti discriminado por ser um advogado mais velho, por já ter uma idade mais avançada, porque hoje é o dia do idoso e eu sou idoso, né? Eu tenho 63 anos. Então, não é nenhum peso, não é nenhum problema, não sinto Os nenhum filhos tipo do de senhor problema. também foram para o caminho do direito? O mais velho, sim, o Luiz Henrique, eu até mando um abraço para ele, que com certeza ele irá assistir, né, o podcast. Ele está no último período, já está estagiando na Justiça Federal do Rio de Janeiro. E Ele está no Rio. está no Rio, está se formando, mas já declarou para o pai dele que ele quer fazer exame de ordem no Distrito Federal. Ele quer ter a carteira da OAB do Distrito Federal. Então eu falei, olha, as portas estão abertas para você, é só Que pegar maravilha. e vir para cá. Que maravilha. Ô Paulo, e como você visualiza os desafios da advocacia, os próximos passos, os próximos desafios? Como é que você tem visualizado isso? Olha, Zaquel, os desafios eles são grandes, né? Porque antes de eu entrar nesse ramo, precisamente agora advogando, eu tinha uma visão completamente diferente, né, do que é hoje. Então hoje o jovem advogado ele se depara com muitas dificuldades. Por quê? Porque ele, voltando ao ponto anterior, a faculdade não está preparando ele para o mercado de trabalho, para exercer de fato a advocacia. Criaram uma extensão do curso de Direito agora. Estão querendo criar uma tal de residência, mais 2 anos. Às vezes não é uma tarefa muito fácil, né? Então advogar eu vejo algo desafiador, porque você se depara diante de muitos obstáculos, né? Muitas adversidades, mas é uma profissão muito apaixonante. A gente estava falando aqui mais cedo a respeito da ESA. ESA, Escola Superior da Advocacia, e alguns colegas comentavam que ela perdeu a sua finalidade. Finalidade deveria ser assistência aos advogados, atualização dos cursos, que ela conseguisse ofertar algo para os advogados. Mas a ESA se mantém no centro de Brasília,
afastar dos advogados das cidades satélites, e todos os seus cursos têm um fim literalmente lucrativo. Qual é a visão que o senhor tem sobre a ESA? Eu entendo que a ESA deveria ter núcleos em outras cidades aqui do Distrito Federal, justamente para ajudar o jovem advogado, o advogado que quer se especializar e quer estudar, porque muitas vezes fica complicado, fica difícil se deslocar de Santa Maria, do Gama, ou de Sobradinho, ou da Ceilândia, para a Asa Norte. Então, eu vejo que seria muito interessante, muito importante para nós advogados que a ESA se expandisse e que criasse núcleos em outras cidades para Se a UNB tem núcleo nas cidades, Perfeito. todo mundo tem núcleo Exatamente. nas cidades, a ESA não pode? Não pode. Não, ela pode e deve. Ela deveria sim expandir e ter núcleos em outras cidades, como eu falei, para nos ajudar. Porque a ESA... É a sua anuidade que mantém a ESA. Exatamente. Não é a venda dos cursos. Não. E a ESA, me faltou a palavra aqui. A ESA, ela vive. A sua função institucional... A função institucional é o advogado. Sem o advogado, não existe razão de ser. Não precisa ter. E se o objetivo dela é lucrativo, ela sai da OAB e vai para a iniciativa privada vender curso, vender faculdade. Não precisa ter subsídio das nossas anuidades para manter ela, né? Certo. Qual é a sua opinião, doutor Paulo Lopes, a respeito da ESA? Eu também eu comungo da mesma opinião do nobre colega Luiz, e também encontrei essa dificuldade quando eu comecei a advogar, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir no site da ESA para ver se tinha alguma coisa, e confesso que me deparei diante de uma situação completamente desagradável, porque lá você faz um curso, tem até um curso lá gratuito, lá para o jovem advogado. É o único que eu vi lá, né? Os mais interessantes, os mais que era para preparar o advogado para de fato exercer a profissão da advocacia, não tem, e é pago. Então, assim, às vezes você já tem aquela série de dificuldade de captar clientes, né? Tentar ali montar o seu escritório, começar a advogar, e você se depara diante de uma escola que ela foi criada para ajudar o advogado, eu acredito que é algo ruim, né? Ela deveria facilitar essa forma de ofertar os cursos para os seus advogados. E, doutores, a gente falava que a ESA poderia gravar os seus cursos, colocar numa plataforma, e o advogado que está em dia com a anuidade, ele simplesmente acessar e assistir os cursos a hora que ele quisesse, porque os cursos estariam gravados. E esses cursos a ESA poderia vender para quem não é advogado e está estudando para concurso. Aí ela vende, mas para o advogado é inadmissível a ESA explorar mais ainda os advogados. Sobre a nossa anuidade, eles dizem que a nossa anuidade é a segunda mais barata do país. Mais barata como? Na relação custo-benefício, ela é a mais cara do país. Por quê? Eu pago a anuidade e não recebo nada de volta. Então ela é mais cara. Se eu pagasse ela e recebesse 2 cursos da ESA, 3 cursos, se eu recebesse tantos acessos ao clube durante um ano, se eu recebesse alguma coisa em troca, ela poderia ser barata. Mas do contrário, ela é pesada porque ela não traz nada de volta para nós. Qual é a visão que o senhor tem a respeito disso? A respeito da anuidade da OAB? Eu até estava conversando com meu filho a respeito disso, da questão da anuidade. Ele até falou, né? Ô pai, aqui no Rio de Janeiro a anuidade é bem mais cara que aí no Distrito Federal. Mas, foi o que eu falei para ele. Mas o que acontece? Aqui, em tese, é mais barato que o Rio de Janeiro. Mas o que nós temos aqui a nosso favor? Né? Nada. Podemos ir ao clube. Eu só consegui ir ao clube uma vez, né? Na condição de convidado. Convidado. Agora, se eu quiser continuar frequentando, eu tenho que pagar.
E para o senhor convidar alguém, o senhor tem que alugar uma churrasqueira. Uma churrasqueira, aí é pago espaço. também. Exatamente. Então, realmente não vejo assim grandes vantagens. Ah, pago X, mas o que eu recebo em troca? O que o profissional recebe em troca? Na relação custo-benefício. Na relação custo-benefício, então. É muito cara. Muito cara, com certeza. O que você tem analisado aí, Paulo, a respeito do que as pessoas têm pronunciado a respeito das violações das prerrogativas dos advogados? Olha, é um assunto bastante interessante e, assim, tem acontecido coisas tremendamente absurdas, viu? Principalmente com as prerrogativas do advogado, porque estão desobedecendo, estão infringindo as prerrogativas de advogado como algo normal, que não deveria ser, porque se você observar todas as demais profissões, todas elas, seja o professor, seja qualquer outra profissão, eu acho que é até mais respeitado, é até mais bem visto do que as prerrogativas do advogado, que seja nos tribunais, seja no STF, seja em qualquer outra esfera que o advogado precisa exercer a sua prerrogativa, e aí você se depara diante de situações onde essas prerrogativas elas estão simplesmente sendo desrespeitadas, que é ruim para o advogado, né? Como defensor da lei. Doutores, mas olha só, o que causa a sensação de impunidade? A criminalidade, ela é aumentada pela sensação de impunidade, concordam? Sim. Quando a população tem a sensação de que não está dando nada, na linguagem popular, aumenta-se a criminalidade. Quando os servidores públicos, e aí eu digo, os membros do Poder Judiciário, os delegados, né, os membros do Ministério Público, percebem que a OAB não está tomando a posição que se deve, aumenta-se o número de violações. Porque os servidores passam a ter a sensação de que não dá nada. Perfeito. Como é que o senhor tem visto isso? Eu concordo plenamente. Tem que ser uma OAB. Ela tem que se comportar de uma forma mais forte, mais combativa e realmente lutar pelas nossas prerrogativas. Tem que se fazer presente para a autoridade ver que a OAB é uma entidade que é respeitada. Que... O ministro Alexandre de Moraes falou daqui a pouco a OAB vai emitir mais uma notinha. Você ouviu isso? Não vi essa nota, mas o que acontece? A OAB ela tem que lutar pelos nossos direitos, tem que pegar, tem que ser mais combativa, tem que ser presente, porque o que acontece? Aí isso até os mais jovens, eles ficam pensando assim, eu vou fazer direito para quê? Eu vou me tornar advogado para quê? Né? Porque, como o colega falou, em outras profissões, existem lá o código de ética deles lá, né? O e respeito o profissional. respeito profissional e que funciona. Então, por que no meio da advocacia as nossas prerrogativas não valem de nada? É importante frisar que violar as prerrogativas é crime. Perfeito. E aí a gente não vê a OAB representar judicialmente contra os violadores. Não vemos isso, né? Então, foi soltada uma matéria de que a OAB teria atuado em 3.000 e poucos casos em 3 meses, dando uma violação a cada hora. Isso é um número verdadeiramente absurdo. Paulo, diante do seu sonho de cursar Direito e diante da realidade que você vive hoje, quais seriam as suas palavras? Quando a gente está cursando lá, né, o Direito, a gente cria na cabeça, né, aquela visão de que o Direito é aquela profissão, podemos dizer assim, sem muitos obstáculos, né, sem muitos desafios, que não é verdade, né? Então, assim, eu acredito que a OAB ela tem que tomar uma postura mais, como o nobre colega disse, combativa, de fato vestindo a camisa dos advogados, né? Defendendo o advogado mesmo,
Até porque a gente é uma classe que está bem disposta lá na Constituição. A advocacia, né, a administração da justiça, é o que está bem escrito lá na Constituição Federal, né? Então, assim, eu vejo a OAB cada vez mais se rendendo a alguns ditames judiciais, né? E não, de fato, exercendo aquilo que ela deveria exercer mesmo, que é defender o advogado. Defender aquele que representa, que somos nós os advogados. E para isso, precisa que essas prerrogativas elas sejam obedecidas, né? Sejam uma OAB combativa e que vista a camisa do advogado. Doutor Luiz Marinho, qual seria a mensagem que o senhor daria para o jovem advogado que está começando? Qual seria o incentivo que o senhor deixaria para ele? Olha, a mensagem que eu deixo para o jovem advogado, aquele que tem sonhos, né, que pretende... Nossa, pedir para... Corta. Eu reformulo a pergunta, né? Doutor Luiz Marinho, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para o jovem advogado, para aquele que está terminando a faculdade e vai ingressar agora na advocacia? Para o jovem advogado que vai tá terminando agora o seu curso, que vai ingressar na advocacia, estude bastante, acredite nos seus sonhos e não se renda a pressões, não se intimide. A pergunta aqui, como faz para ficar milionário? A pergunta. Como se faz para ficar milionário? Do jovem advogado aqui, ó. Ah, tá. Trabalhe bastante. Trabalhe bastante, se dedique bastante, que talvez fique milionário. Talvez fique, né? Exatamente. É isso aí. Ô Paulo, a gente tem visto aqui na cidade os advogados, às vezes, precisando de um apoio, fazer parcerias com advogados que já estão atuando no mercado. Qual seria a mensagem que você deixaria para o jovem advogado? Bom, a mensagem que eu quero deixar para o jovem advogado é que ele também acredite, né? Ele está começando a advogar, né? Eu também estou iniciando também agora a advogar, mas já tenho uma certa experiência. E o que eu posso dizer para esse jovem advogado é que ele persista, que ele acredite que ele pode chegar, e digo para ele, tenha bastante paciência, né? Porque a advocacia, ela não é uma profissão ali da noite pro dia, que você vai ajuizar uma ação e ganhar ela de pronto. Não, você tem que ter paciência, você tem que ter resiliência e você tem que procurar de todas as formas tornar um solucionador de problema para o seu cliente. Então a mensagem que eu deixo para o jovem advogado é: persista, né? Faça parcerias, conte com a ajuda de outros advogados, que eu acredito que você terá sucesso. Doutor Luiz Marinho, para que a gente possa finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem para alguém da sua família que lhe apoiou nessa trajetória jurídica, que lhe incentiva, ou alguém que o senhor queira dar uma mensagem motivacional. Se eu for aqui enumerar as pessoas que me ajudaram, doutor, nós vamos ficar aqui durante um bom tempo, né? Mas então eu quero deixar uma mensagem pro doutor Henrique Pereira, né, pro meu filho, que daqui a pouco também vai estar aqui entrando para os quadros da ordem. Então, falar para ele: Luiz Henrique, acredite nos seus sonhos, acredite na sua capacidade, que você vai chegar lá. E muito obrigado por você ser meu filho e dar seguimento a essa tão nobre profissão que é ser advogado. Que bacana. Paulo, uma palavra de agradecimento para a família, para alguém? Bom, eu também sou igual o doutor que me antecedeu. Se eu fosse também enumerar aqui, são muitas pessoas, né? Mas eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade de hoje ser advogado, me tornar advogado, nunca ter deixado eu desistir.
Quero agradecer também a minha avó, que hoje ela não está mais entre nós, mas foi meu tudo, foi que acreditou bastante em mim, enfim, que fez tudo por mim. Agradecer a minha mãe maravilhosa também, que perseverou, que sempre acreditou em mim, nunca deixou de desanimar, sempre foi uma pessoa sempre muito especial. E minha esposa também, né? Quero agradecer por todo o apoio que me deu e tem me dado ao longo desses anos. Então, os agradecimentos a essas 3 pessoas bem especiais na minha vida. É isso aí, amigos. Nós só temos a agradecer ao posicionamento de vocês, as manifestações. Eu tenho certeza que vai servir de incentivo e de apoio para outros colegas advogados. E o desejo da gente é ficar milionário, né? É ganhar dinheiro, né? Pelo menos assim, para a gente conseguir juntar um flamenguista, um botafoguense, um carioca e um maranhense para falar sobre direito. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Legal, muito bom. É isso. E foi um prazer, doutor. Foi um prazer estar aqui nos podcasts, estar aqui com o senhor, com o doutor Paulo, nessa tarde e noite tão agradável. E espero que seja o primeiro de uma série de muitos. Sim. Nosso objetivo é apoiar o advogado, com que ele consiga ter visibilidade e ele seja empoderado. Nós acreditamos que uma advocacia forte é quando a gente fortalece o advogado, aquele que está na ponta. Sucesso para os amigos. Muito obrigado, Zaquiel. Também espero ser convidado para as próximas reuniões aqui. Amém. Obrigado, Lucas. Aí é contigo agora, amigo.